E este tempo de distanciamento social fez com que medidas de segurança e para evitar contaminação do novo coronavírus fosse tomado em todos os lugares, no comércio, nas escolas, nas empresas e, claro, também nos condomínios. E aí algumas regras podem causar dúvidas ou até questionamentos sobre direitos e deveres. A gente vai conversar com o Guilherme Machado para compreender a realidade, então, dos condomínios. Oi, Gui, boa tarde para você. Boa tarde, Lu. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde para você que assiste a Central da Esperança. Pois é, nós estamos inclusive em um condomínio que dá para exemplificar um pouco disso. Aqui onde nós estamos fazendo essa entrada ao vivo, as áreas comuns ainda estão interditadas e isso é algo que a gente pode ver o reflexo em todos os condomínios praticamente do nosso país. Áreas comuns como piscina, salão de festa, áreas de lazer, precisaram ser interditadas justamente por essa preocupação de evitar a contaminação. Mas tem gente que ainda tem dúvida do que pode, do que não pode, de quais são os direitos dos condôminos, dos moradores dessas áreas. Por isso a gente vai conversar com o Felipe Moreno, advogado. Doutor, primeiro para já esclarecer, nesse momento de pandemia o síndico tem esse poder mesmo de fechar, de isolar essas áreas? Boa tarde. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, equipe, Eduardo, Luara, a todos que nos acompanham. Nesse momento sim, porque nós estamos num momento peculiar da nossa história, estamos num momento de emergência e urgência, e o próprio Código Civil, lá no seu artigo 1331, autoriza o síndico a tomar medidas de natureza emergencial ou urgencial. Naquele momento, não dava para se convocar, no momento do início da pandemia, não dava para se convocar uma assembleia para que os condôminos se manifestassem a respeito do fechamento das áreas comuns, porque isso geraria aglomeração. E segundo os especialistas médicos, nós encontramos nessa situação de aglomeração, um ambiente perigoso para a proliferação do vírus. Se nós tínhamos esse consenso, ou mais ou menos esse consenso na comunidade médica, é natural que tenhamos também na comunidade jurídica aqui, nós advogados temos que orientar os síndicos, os nossos clientes, os condomínios que são os nossos clientes, a adotarem as práticas recomendadas pelos médicos. Agora, e daquele primeiro momento era o mais restritivo, o fechamento das áreas. Mas nesse momento, né, a gente sabe que agora alguns condomínios já estão estudando aí uma flexibilização também dessas medidas, mas aquele morador que se sentiu lesado porque faz o pagamento da taxa de condomínio, que é da manutenção desses espaços, ele pode de alguma forma acionar a justiça ou então ele pode deixar de pagar essa taxa ou não existe essa possibilidade? Nós tivemos discussões nesse sentido no começo. No começo da decretação da pandemia, tivemos discussões nesse sentido no Brasil todo. Vários condôminos alegando que se não podem se utilizar das áreas comuns, não precisariam fazer o pagamento correspondente à manutenção dessas áreas. Mas o judiciário, em entendimento majoritário, isso digo no âmbito nacional, não há nenhuma questão pacificada no STJ, no Superior Tribunal de Justiça até agora. Mas nesse momento a gente pode dizer que o judiciário tem agido em âmbitos regionais e âmbitos estaduais no sentido de dar ganho de causa aos condomínios, que no primeiro momento fecharam porque havia uma situação de emergência e urgência decretada por órgãos superiores, como a própria OMS. Então, como a própria OMS, no âmbito mundial, declarou situação de pandemia, não poderia um síndico de um condomínio ali, de forma ali até irresponsável, falando no âmbito civil, agir de modo diverso. Então, por uma questão de prudência, adotaram-se medidas, num primeiro momento, mais restritivas. Então, o síndico tinha, sim, esse poder legal atribuído pelo artigo 1331 do Código Civil. Agora, Felipe, para quem está voltando, né, para os condomínios que estão aí, então, estudando esse retorno, essa flexibilização do funcionamento dessas áreas comuns, como é que ficam as regras para esses casos? Quer dizer, o síndico tem que apresentar para a Assembleia uma proposta de flexibilização, ele precisa discutir o que vai poder retornar ou não com a Assembleia, ou ele pode também novamente sozinho tomar essas providências e apresentar esse plano? Bom, via de regra, justamente por isso que nós acabamos de falar, como o síndico ele não pôde, por uma questão de aglomeração, para não aglomerar pessoas, como ele não pôde reunir pessoas para formar uma assembleia
e alguns condomínios até não poderia reunir nem conselho, porque alguns conselheiros são são mais idosos. Como houve essa limitação, se essa ordem partiu diretamente do síndico como natureza emergencial, como natureza urgencial, ele mesmo pode decretar um plano de flexibilização. E esse plano precisa ser análogo, precisa ser semelhante aos planos de flexibilização que estados e municípios já estão adotando em seus espaços públicos. Então, os síndicos precisam pensar, a partir de agora, na entrada desse mês de julho, começa amanhã, em um plano de flexibilização dessas áreas comuns. Esses aparelhos, paulatinamente, precisam ser reabertos aos condôminos. Doutor, a gente já agradece aqui a sua participação, os esclarecimentos nesse sentido dos direitos e deveres, né, de quem vive em condomínio, mas a Luara tem uma pergunta lá do estúdio para a gente aproveitar a sua presença aqui na Central da Esperança sobre um outro tema que está sendo muito discutido nos últimos dias, né, Lu? Isso mesmo, Gui. Eu quero saber da legalidade para aplicar multa para quem estiver em lugar público no estado de São Paulo e também multa aos estabelecimentos comerciais que permitirem pessoas sem o uso de máscara. Doutora, a pergunta da Luara é relacionada ao decreto aí que prevê multa, né, punições para as pessoas que não estiverem usando máscaras, principalmente agora, recentemente, nessa discussão aqui no estado de São Paulo, uma multa de R$500 para quem não estiver usando máscara nas ruas, espaços públicos, e de R$5.000 para os estabelecimentos comerciais que estiverem com pessoas sem utilizar máscaras, né, no seu interior. Qual que é a legalidade dessa determinação? A lei permite que o Estado possa tomar uma providência como essa, nesse caso de emergência? É curiosa essa discussão trazida aí pela Luara, porque a gente sempre tem aqui na Central da Esperança essa linha do consenso, do diálogo, da conversa entre as pessoas. A gente sempre traz essa mensagem de esperança. Esse é um tema bastante polêmico. Eu vou trazer aqui a opinião de alguém do direito, de um advogado. E para trazer a opinião do advogado, eu preciso trazer o que diz a Constituição Federal. E ela traz no seu artigo 5º, inciso 2, os seguintes dizeres: ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Decreto não é lei. Repare que o decreto é tão desarrazoado, juridicamente falando, que até multas de trânsito têm valores inferiores aos do decreto proposto pelo excelentíssimo governador. Então, falando da postura aqui, da posição de um jurista, o decreto é inconstitucional. É tecnicamente inconstitucional porque fere o artigo 5º, inciso 2 da Constituição Federal. E a discussão é longa. A gente tem leis estaduais que proíbem com que as pessoas adentrem estabelecimentos o culto na face, e isso é lei. Vigora há anos em alguns estados, sobretudo no estado de São Paulo. Temos isso, temos a discussão sobre a competência para legislar sobre direito penal, que é da União, no artigo 22 da Constituição. Aí nós ficaríamos aqui o dia inteiro falando. Eu estou tentando não polemizar o assunto, claro. Mas a grosso modo é isso. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei e decreto, Luara. Não é lei. A gente agradece a sua participação aqui, doutor Felipe, mais uma vez, trazendo esses esclarecimentos para a gente na Central da Esperança.